Bem-vindos e bem-vindas, mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, canal que se tornou possível graças ao apoio da Positivo e da Vaio. Ao fundo, como desde a primeira aula, estamos ouvindo mais uma faixa, agora a faixa 13 dos Sonhos em Baixa Resolução, do projeto Monte Blanco, do meu amigo Ronaldo Palma, cujo canal vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Capítulo 12, do Gabor Heim, Sartre, Metafísica e Existencialismo, O Corpo. Eu disse desde o início que a gente vem percorrendo um caminho, né, no qual a gente vai vendo camada após camada do que é necessário, né, compor para abordar filosoficamente, fenomenologicamente, a existência. E o corpo só apareceu agora, né, o que é muito curioso, se a gente partir da nossa experiência mais ordinária, nós somos corpos o tempo inteiro, né? Não obstante, desde os primeiros vídeos, né, eu venho enfatizando, né, em Sartre, o binômio básico que funciona como diretriz e axioma da sua fenomenologia é a consciência e seu objeto. O objeto sem o qual a consciência seria a consciência de nada, certo? E a gente aprende, a gente é educado, a gente cresce em uma cultura na qual a consciência é vista como algo possuído pelo cérebro, algo possuído pelo sistema nervoso. Em algumas abordagens mais sofisticadas, a consciência é do corpo. A gente atribui, né, a toda a nossa experiência corporal uma característica de ser também consciente. A gente não é só sensível, né? A gente não somos apenas seres sencientes, como se diz dos animais, não humanos, mas nós também somos conscientes e autoconscientes, em um sentido muito especial, que não é partilhado por nenhuma outra espécie. Mas a gente deixou isso, se vocês lembrarem, lá nos primeiros vídeos, a gente deixou isso entre parênteses, né? A ontologia fenomenológica não é a ontologia das ciências naturais, não é a ontologia da visão de mundo religiosa, ela é uma ontologia que parte de um modo de fazer filosofia baseado na reconstrução, né, descritiva da experiência de suas estruturas, né? Portanto, o corpo é parte da estrutura dessa existência humana, né? Então, não é como se a consciência fosse algo que deriva do cérebro, da atividade neuronal, qualquer coisa desse tipo. Não significa que a consciência, que a fenomenologia, perdão, negue a existência de processos fisiológicos. Tudo se passa como se eles não fossem suficientes para descrever a experiência humana, a existência humana. Então, partindo da consciência, a gente chega nessa noção de ser humano, que a gente vem reconstruindo desde então, e então se torna necessário e imprescindível falar do corpo. Isso também pode ser visto como uma espécie de fidelidade de Sartre a Descartes, né? Se você vai para a filosofia de Descartes, uma das coisas que acaba sendo arrastada para o desastre, né, por meio da dúvida metódica, é o corpo próprio. Quando Descartes, diante da lareira, confessa não saber se está sonhando ou se está acordado, bem, pode ser que ao acordar, né, esse sujeito do sonho, esse eu onírico, nem sequer seja a mesma pessoa que o sonhador quando desperto, né? É célebre a fábula do rei que não sabia se era uma borboleta que sonhava ou se era um rei que sonhava que era uma borboleta, né? Borboleta é um pouco demais, mas evidentemente o corpo próprio em sua materialidade e suas relações com o mundo material, ele não é o dado primeiro numa filosofia de inspiração cartesiana, né, como é a filosofia de Sartre, né? Então tem uma linha sucessória que vem de Descartes, passa por Husserl e chega em Sartre, que é uma linha de filósofos que entendem que a filosofia deve começar pela consciência. Esse modo de fazer filosofia ganha esse nome em Husserl e ganha toda uma agenda, um programa de pesquisa chamado Fenomenologia. Sartre é um desses seguidores. Não quer dizer que não houvesse, né, gente que pensasse que a filosofia deveria ser feita a partir da autoconsciência antes de Husserl, né?
próprio Descartes em certa medida, o fundador desse tipo de perspectiva. Digo tudo isso porque é preciso fazer esse tipo de consideração quando o corpo se coloca como questão filosófica tão tarde, né? E aí eu passo imediatamente aos cards, as citações selecionadas, né? Eu escolhi bem poucas, né? E a primeira é a seguinte, né? A primeira que eu escolhi é uma na qual Borheim vai nos dizer o seguinte: tudo se passa, pois, como se o corpo fosse um empecilho à comunicação plena das consciências. Esse túmulo da alma, como diria Platão, deve, por isso, ser examinado. O que é meu corpo e o que é o corpo do outro? Túmulo da alma, né? Platão, considerando que o mundo verdadeiro era o mundo etéreo das ideias imateriais, imperecíveis, eternas, e que este mundo de matéria e tempo era menos real, né? Eventualmente apresentado até como falso, um mundo enganoso, né? Numa perspectiva francamente metafísica como essa, o corpo é o túmulo da alma. O corpo, como diz Giovanni Reale no seu célebre livro de História da Filosofia, o corpo é qualquer coisa como prisão e tumba, né? Tem um semblante gnóstico nessa perspectiva sobre o corpo, certo? Vejam bem, comecei vinculando Sartre a Descartes, mas poderíamos vincular até Platão na medida que em Platão, em Descartes e em Sartre, a materialidade corporal assume o semblante de ser, em certa medida, um entrave à genuína comunicação das almas, né? Eu tentei enfatizar bastante no vídeo anterior, que não há encontro genuíno entre sujeitos. O sujeito sempre esbarra em camadas de objetificação do outro, e o outro, quando tenta acessar minha subjetividade, também esbarra numa versão objetiva de mim. A subjetividade é vivenciada, nunca conhecida, certo? Então, essa subjetividade vivida no meu íntimo, no meu interior, quando aparece para alguém, aparece como objeto e não como sujeito, não como subjetividade, aparece como objetividade, certo? Nesse sentido, a encarnação, o fato de que vivemos em corpos carnais, materiais, em Sartre, tem um semblante parecido com o que tem em Descartes e em Platão. Tudo isso, como qualquer tema filosófico, é matéria de disputa. Evidentemente, pesquisadores das obras de Platão, de Descartes e de Sartre podem ter interpretações distintas, né? Mas Borheim gosta de enfatizar isso, né? O nosso enraizamento terrestre por meio da encarnação corporal, né? A nossa existência como corpo, é mais mais uma das arenas, mais um dos ambientes nos quais a gente percebe a incomunicabilidade entre os sujeitos. Mas ele se perguntou o que é o corpo, então vamos ver, né? 3 aspectos. O corpo precisa ser abordado mediante 3 aspectos. Primeiro aspecto, né, seguindo ali na leitura dos caras, o corpo como ser para si. O ser para si é todo inteiro corpo e todo inteiro consciência. O corpo é todo inteiro psíquico. Pelo corpo, temos acesso à facticidade radical que caracteriza o para si, facticidade que resulta da minha contingência. O corpo não se distingue da situação e do para si, existir e situar-se coincidem. Em determinada passagem de Eu Seria Nada, Sartre chega a dizer assim, ó, a nossa existência corporal, ela é tão necessária que, se não fosse por ela, tudo se passaria parecido com o que acontece na República de Platão, na qual, em determinado momento, as almas decidem onde encarnarão. Bem, o sentido de estar lançado aí na facticidade, na contingência radical de uma existência, passa pela corporeidade. O corpo é parte da nossa situação. Nós não nascemos apenas em um momento histórico específico, em uma localização específica do planeta. É absolutamente assombroso que existamos como existamos nos corpos nos quais existimos. Isso é da ordem das grandes contingências com as quais a gente só se defronta diretamente por meio de experiências limites, como a náusea. Na maior parte do tempo, a gente está imerso e familiarizado com o próprio corpo.
Mas, eventualmente, se vocês lerem A Náusea, vocês vão ver o Antoine Roquentin não compreendendo bem, ele perde a familiaridade não só com o próprio corpo, mas com o corpo humano em geral, quando ele não compreende bem por que uma mão é feita de dedos, se assemelha a um animal, parece que se mexe sozinho. É uma situação, uma experiência bastante radical, né? Então, o corpo como ser para si é uma das nossas grandes contingências fundamentais. É um tema conhecidíssimo, né? Tanto da cultura, quanto até mesmo das ciências da saúde, que muitas pessoas passam pela experiência de não se reconhecer no próprio corpo, né, no próprio gênero. A modificação corporal é uma coisa que está completamente disseminada desde o princípio dos tempos e atingiu patamares completamente inéditos, né, nos nossos tempos. Então, a radicalidade da contingência do corpo é parte disso que nos enraiza na facticidade, no acaso, certo? Se não fosse essa encarnação da consciência, né? Estou usando aqui essa materialização da consciência, e eu sei que eu estou usando um vocabulário um pouco, talvez metafórico demais, a consciência não teria lugar, certo? Ela não teria ancoragem terrestre, né, no mundo da finitude. Porém, ser corpo, do ponto de vista da primeira pessoa, é um dos traços mais básicos da condição humana. Então, somos totalmente corpo e totalmente consciência. O corpo é todo inteiro psíquico. Nesse sentido, quem vem da psicologia, né, quem conhece a psicanálise, gosta desse tipo de ideia. Né? Porque não é como se o corpo fosse um objeto material ao qual depois adicionam-se qualidades psíquicas. Corpo e psiquismo se misturam em uma simbiose intensa. Né? O corpo é todo inteiro psíquico, nós temos uma relação psíquica com o nosso corpo, e nesse sentido, né, ele é um traço do nosso ser para si, né, ao revelar a nossa brutal contingência, certo? Segundo aspecto, leitura de mais um card, o corpo como ser para outro. Já sabemos que o corpo do outro se apresenta como um episódio de minhas relações com o outro. Primeiro o outro existe para mim, e depois, num segundo momento, eu o apreendo como corpo. Antes de continuar a leitura, do que a gente está falando aqui? Do fato de que, como eu venho repetindo, né, Sartre mostra como uma pessoa pode envergonhar-se de estar espiando outra pela fechadura, mesmo que não esteja sendo testemunhada, flagrada por mais ninguém. Ou seja, primeiro, o outro existe, como a alteridade existe como parte da estrutura da minha própria consciência, da minha própria existência. Depois, o outro se apresenta concretamente por meio de sua corporeidade. Então, o corpo para outro vem ocupa esse espaço preparado por uma consciência na qual já está instalada a possibilidade de estabelecer relações com a alteridade. Sigo a leitura. Originalmente, ele se manifesta a mim como um certo coeficiente objetivo de utilidade e de adversidade. Todo mundo conhece a experiência de querer estar sozinho e de repente aparecer alguém, ou de se sentir desconfortável porque alguém, né? Imagine a seguinte situação: você está num transporte público, todos os outros lugares estão vagos e de repente uma pessoa se sente exatamente ao seu lado, né? Esse tipo de cena, por mais prosaica que seja, né? Acho que a maior parte das pessoas percebe que ela tem um traço perturbador, né? O que eu quero dizer com isso, né? O corpo do outro, como qualquer outro objeto, o corpo é objetivo, ele é material, ele está localizado no meu sistema de finalidades, que surge quando eu estou, e eu sempre estou, voltado para as minhas possibilidades, por meio das quais eu tento realizar um ser, ensinando papéis, representando papéis, acabar com essa falta constitutiva, né? Nesse meu voltar-me para as minhas possibilidades, emerge o mundo. O mundo como totalidade significativa de entes, objetos, coisas. Não mundo como esfera rochosa que flutua no nada. Né? Mundo, fenomenologicamente falando, não é nunca exagerado frisar, significa a totalidade integrada da realidade, né, com seus entes, cada um na sua posição fixa, assim,
mas sempre mutável, né? Uma coisa pode deixar de ter importância e outra ganhar importância. Então, com 16 anos, a guitarra estava entre as minhas prioridades e hoje eu já não tenho no meu círculo mais interno de prioridades nenhuma relação com a guitarra, né? Então, as coisas estão sempre em hierarquias de importância, malhas de relações, e o outro não é diferente. O outro não é diferente na medida em que ele aparece como coisa eventualmente utensiliar. Se eu preciso saltar um muro e não alcanço o topo, o outro pode me servir como auxílio, né? Me dar um pezinho e eu consigo fazer o que eu gostaria. O outro também pode me atrapalhar, né? A prática do esporte, né? O futebol. O outro, né, frequentemente se fazendo obstáculo, aqueles que fazem a função de marcação, eles se colocam como obstáculo, enquanto meus companheiros são úteis, são pertinentes, e daí por diante. Como qualquer outro objeto, o corpo do outro vai aparecer para mim como útil, inútil, interessante, pernicioso, perigoso, e daí por diante. Muito bem. Último card, o corpo e o olhar. Leio. Eu existo para mim como conhecido por outro. Com a aparição do olhar do outro, tenho a revelação do meu ser objeto. Sou conhecido pelo corpo como outro. Nunca é demais insistir. Segundo Sartre, a gente aprendeu desde Hegel e Heidegger que o eu não tem relações só consigo mesmo, né? O eu até é impróprio colocar em termos da filosofia sartreana, na medida em que o eu, o ego, ele não é o sujeito, né? Ele é uma versão objetiva degradada que surge quando o sujeito pensa sobre si mesmo. Então, toda listagem de qualidades estáveis, estados frequentes, ações pelas quais eu me responsabilizo, tudo isso é uma espécie de quadro que eu pinto de mim mesmo, mas esse mim que pinta não é o eu que resulta da pintura, né? Então, eu tento sempre, evidentemente, para preservar aquilo que os psicanalistas chamam de integridade narcísica, me pintar da melhor maneira. E essa constituição do meu eu, ela não é solitária. Eu existo, para mim, como conhecido por outro, repito. Com a aparição do olhar do outro, tem a revelação do meu ser objeto. Sou conhecido pelo corpo como outro. Como outro pelo corpo como outro, né? O olhar faz com que se revele. Eu acho que eu devia ter escrito pelo outro como corpo. Eu vou corrigir o card antes de subir para o Instagram. O olhar faz com que se revele para mim a existência do meu corpo como um exterior, como um em si para o outro. Minha facticidade é objetivada. Meu corpo é alienado. Na timidez, por exemplo, sinto-me embaraçado pela minha realidade corpórea enquanto ela é para outro, é vista por outro. Bem, essa é uma experiência, né, também muito frequentemente, né, muito conhecida, muito comum, né, que é o embaraço, a timidez, a vergonha, né? A objetificação da totalidade do meu ser, que é para si, né, que não é o ser como o ser das coisas, me causa uma transformação. Participa da minha autoconsciência o fato de que eu sei que sou sempre para outro, repetindo um pouco o que foi dito no vídeo anterior, né? É para o outro que eu, com meu corpo, por meio do meu corpo, realizo certas performances, gestos, ações, e por meio destas tento fixar a minha imagem como realizando esta ou aquela identidade, seja prática, seja pessoal, seja social, seja, né, política, e daí por diante, né? Muito bem, é importante ter falado do corpo, porque já percorremos nos últimos vídeos as condições de possibilidade da aparição do outro, já vimos como nos encontramos com o outro. Agora a gente falou do corpo, que é dimensão incontornável desse encontro com o outro. No próximo vídeo, né, a gente vai falar das relações concretas com o outro. E aí talvez
essa seja a última palavra, né, sobre se a gente pode mesmo atribuir ou não a Sartre a tese de que o inferno são os outros. Serão analisadas 7 atitudes fundamentais e básicas com as quais as pessoas se relacionam umas com as outras, e por meio dessas atitudes a gente vê quais são as possibilidades humanas de, já que não nos encontramos direito plenamente, né, com o outro, jamais, vamos ver o que dá para fazer, né, em que diferentes perspectivas, em que diferentes frentes, em que diferentes relações nós nos envolvemos com o outro nessa distância infinita e na qual os sujeitos sempre estão diante uns dos outros. Então, até a próxima.